Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em mais uma videoaula estou eu aqui, professor Hernani Freitas. Nós vamos conversar, nós vamos falar um pouquinho sobre história, né? Porque história é muito bom. Nós precisamos saber a nossa história, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos buscar as coisas para nós aprendermos bastante. E eu peço a vocês que, com bastante atenção, absorva esses conhecimentos, busque esse conhecimento, fale com seu professor, fale com os alunos e aí nós vamos aprendendo. O conhecimento nunca é demais e quanto mais você troca informações, melhor fica o conhecimento, tá bom? Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Gana, né? Olha, o reino de Gana, como vocês sabem, eu tenho certeza que não é novidade para ninguém, o reino de Gana está situado no continente africano, tá bom? Então, Gana foi um dos maiores impérios formados no continente africano. Ele se desenvolveu fora das regiões litorâneas, né? É, ou da África muçulmana. Então, ele não tinha muita influência da África muçulmana, estava um pouquinho distante da região litorânea, ou seja, próximo ao mar, né? Próximo ao mar. Então, a sua área correspondia às atuais regiões de Mali e da Mauritânia, né, que são também dois países da África. Eles faziam divisa com o chamado imenso deserto do Saara, né? O deserto do Saara, que é aquele deserto bonito que passa nos filmes e que nós conhecemos o maior deserto do mundo, mais seco e tudo mais, né? Então, desde já, nós percebemos assim essa história intrigante de um reino que prosperou, mesmo não possuindo saídas por o mar. Por quê? Nesse período, tudo que comércio, todas essas coisas, era praticamente feita através do mar. Então, como que o reino de Gana vai prosperar não tendo contato, não tendo saída para o mar? Oh, meu Deus, como que isso vai acontecer? Nós vamos ficar sabendo à medida que desenrolar nossa história aqui, né? Então, as dificuldades geográficas do reino de Gana, ela é muito grande, né? E elas começam a ser superadas, porque quando nós queremos as coisas, quando nós queremos, nós superamos, nós buscamos. Basta nós querermos buscar as coisas, basta nós querermos, nós acreditarmos, nós vamos conseguir fazer as coisas. É a mesma coisa na sala de aula com as nossas atividades, né? Então, a população lá do reino de Gana, né, da África, nós chamamos também da África subsaariana ou África Negra, né, passaram a ter contato com uma porção do norte do continente, né? Por exemplo, graças à domesticação do camelo, né? Porque o camelo tinha que atravessar o deserto. Você sabe que o camelo ele toma água, ele consegue ficar muitos dias sem tomar água, né? Então, foi possível que as comunidades pastoris, ou seja, a comunidade do deserto do Saara, começassem a empreender atividades econômicas. Eles começaram a fazer aquelas caravanas grandes, levar e buscar mercadoria, atravessando o deserto do Saara. Nessas épocas, época de seca, né, os pastores, os berberes, eles deslocavam de uma região, né, para a região de Sahel, para realizar trocas comerciais com os povos da região. Essas populações, elas se destacavam os soniques, que ocupavam a região próxima às margens do rio Senegal e do rio Níger, né? Hoje, Senegal é um país também, né? E tem a Nigéria. Então, são dois rios que eles viviam perto, até porque eles precisavam também da água para sobreviver, né? Então, o rio Níger e o rio Senegal. Então, esse povo começou a se organizar em comunidades agricultoras estáveis e se uniram principalmente por conta dos ataques das tribos nômades. E quanto mais unidos, quanto mais pessoas eles tivessem, quanto mais forças, mais reunidos, mais eles conseguiriam evitar esses ataques das tribos nômades. Aquelas tribos que cada hora está num lugar usufruindo daquilo que os outros construíram, né?
Então, a região era rica em ouro. E aí aliou-se à produção agrícola e ao comércio para empreender a formação de Gana. Então, ouro, então Gana teve essa sorte, né? Ouro e também o comércio. Então, dessa forma, estabeleceu-se no interior da África, né? O país de Gana, o Império de Gana, né? E a sua organização política é motivo de controvérsias. Ainda alguns falam que é de uma forma, outros falam que é de outra forma, né? Então, alguns historiadores que estudaram o assunto ainda têm algumas divergências, ainda tem algumas coisas. Como vocês sabem, a história ela vai sendo construída. A história vai sendo construída. Hoje nós sabemos até aqui. Amanhã pode ser que alguns arqueólogos, alguns pesquisadores, alguns alguns professores de histórias, algumas pessoas descubram mais coisas, então vai sendo acrescentado e aí a história vai sofrendo algumas mutações, tá bom? Então, a sua organização política, né, como eu já falei para vocês, era motivo de controvérsias. Mesmo possuindo um amplo território, uma organização política típica dos governos imperiais, Gana não possuía uma cultura militarizada e nem expansionista. Eles não tinham fortes soldados e também não estavam buscando conquistar novos espaços. Aquilo que eles já tinham ali já era muito bom, já dava certo para eles, tá? O Estado era mantido através de um eficiente sistema de cobranças de impostos. Olha, desde sempre os impostos são cobrados, né? Até hoje os povos, os governos, os estados vivem da cobrança de impostos, mesmo os governos democráticos. A economia comercial de Gana atingiu seu auge no século VIII, ao interligar as regiões da África com o Egito e o Sudão, ambos países da África, tá bom? Entre os principais produtos comercializados, sal, né? Todo mundo, como você faz uma comida sem sal, né? Como você não põe um pouquinho de sal ali nas coisas. Então, eles começaram a comercializar o sal, buscavam de alguns lugares, levavam e vendiam para outros. Tecidos, né? Cavalos, tâmaras é uma frutinha gostosa, né? Que tem mais nas regiões mais secas. E escravos e ouro. O ouro principalmente, né? O ouro sempre foi um metal precioso que todo mundo quer ter, todo mundo gosta porque é valorizado, né? Até porque ele é raro, por isso ele é valorizado. Então, esses dois últimos itens, que eram escravos e ouro, eram fundamental para a importância da expansão econômica do estado de Gana, do país de Gana, do Império de Gana, né? E é considerável o aumento da força de trabalho disponíveis. Entre os mais, o Império de Gana passou a ser entre os mais importantes centros urbanos desse período. E aí nós vamos destacar, aqui ó, nós vamos destacar a cidade de Bambuque. A cidade de Bambuque nós temos que destacar e foi uma das mais importantes. O ouro ele era escoado, ele era vendido para a região do Mar Mediterrâneo, aonde para chegar aos árabes, né? Não sei se vocês sabem, os árabes gostam de ouro, usam aquelas pulseiras grossas, né? Aquelas correntes, e gostam de presentear as suas esposas com bastante ouro, e eles gostam dessa coisa brilhante, essa coisa dourada, né? Então, para controlar a região aurífera, exploração aurífera, o rei era responsável direto pelo controle produtivo. O rei controlava tudo, por isso que tinha uma certa organização, né? Então, para proteger a região aurífera, o uso de lendas sobre criaturas fantásticas, né? Eles criaram algumas lendas para afastar a cobiça de outros povos. Os outros povos ficavam com medo dessas lendas, ficavam com medo desses monstros, dessas coisas todas criadas, e então não aparecia por lá, né? O sal também tinha um grande valor. Por quê? Porque eles precisavam do sal para conservação dos alimentos, né? Dos alimentos no deserto. Então o reino de Gana vai crescendo principalmente com o ouro e com o sal. Então o reino de Gana começou a sentir os primeiros sinais de sua crise com o esgotamento das minas de ouro,
que sustentava a sua economia. Então, vai chegando um tempo que você não vai achar tanto ouro assim, você vai retirando o ouro da terra, chega um momento que ele se acaba, e que ele acaba, né? Então, além disso, no século VIII, a expansão islâmica começou a centralizar, começou a chegar em torno do reino de Gana, né? Os chamados almoravidas teriam empreendido os conflitos que, em nome de Alá, né? Alá é o Deus islâmico, né? Ele é o nome que eles dão a Deus, né? Que é Alá. Eles desestruturaram o reino de Gana. Então, a partir de então, os reinos de Mali, Sosso e Songhai disputariam então a região de Gana, que vai sendo desestabilizadas, tá bom? Ó, espero que você tenha entendido, tenha aprendido um pouquinho sobre o reino de Gana, sobre a sua organização, né, tudo certinho, porque agora é hora de fazer atividades, tá bom? Então, vamos colocar em prática o que nós estudamos, o que nós lemos aqui, né? Então, vamos estudar em prática. Você vai copiar as perguntas no seu caderno e vai responder. E depois nós vamos corrigir com você. É bom que você leia, que você faça tudo certinho para poder aprender. Lembrando que conhecimento nunca é demais. Conhecimento sempre nos ajuda a crescer. Então, ó, escreva aí no seu caderno que atividades econômicas são realizadas no Reino de Gana. Qual fragmento do texto mais chamou sua atenção? Onde se desenvolveu a população de Gana? Como se constituía sua organização política? E como terminou o Reino de Gana? Tá bom? Então, agora é a sua vez. Eu já fiz a minha. Agora é a sua vez de corrigir as suas atividades. Mãos à obras. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as atividades, tá bom? Então, vou parar aqui e desejo você uma ótima atividade, que você faça com bastante carinho, com bastante atenção. Em breve nós estaremos todos juntos, tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.